nós vamos para o Salmo 23. Salmo que nunca ninguém leu. É um salmo que tem muitas Bíblias abertas, né? Tem fábrica então, né? Tem fábrica. Todo mundo encontrou? Então vamos lá, Salmo 23. Vamos ver junto? Salmo, vamos junto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me a mesa da presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela palavra do Senhor, que é luz. Te agradecemos pela comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos pelo Teu corpo, Senhor, a Tua igreja aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Te agradecemos por aqueles que estarão nos ouvindo através da internet, através, ó Senhor, das mídias, ó Pai. Obrigado, Pai, pela comunicação, obrigado pelos recursos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que esta palavra seja de fato um manancial da vida, Senhor, um manancial na Tua presença, fonte a jorrar para a vida eterna. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, obrigado, Pai, pela ação do Senhor, pela obra do Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza nessa noite, Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, como diz a Tua palavra, como pastor, Senhor. Obrigado, Pai, por esta verdade maravilhosa do Evangelho. Que haja libertação, que haja cura, que haja consolo, que haja cuidado, que haja aconchego na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Guarda-nos do mal, livra-nos de toda ação e retaliação do inimigo. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém e amém. Salmo 36, verso 9, que nós lemos semana passada, diz: pois em Ti está o manancial da vida, na Tua luz vemos a luz. Davi declarou, né? Em Ti, ou seja, no Senhor, está o manancial da vida. Do Senhor mana incessantemente o que? Vida. Do Senhor jorra vida. Glória a Deus por isso, né? Por essa verdade do Evangelho que nós conhecemos, que nós provamos, que nós experimentamos. Isso é uma experiência. Concordam ou não? Isso não é uma palavra solta ao ar. Isso é uma experiência do Senhor, o que emana vida. Amém? Glória a Deus por isso. Os Salmos, irmãos, o livro dos Salmos, ele é repleto do quê? De declarações de pessoas que o quê? Que provam, que experimentam o quê? Desse manancial da vida. Hoje nós vamos ver uma das mais lindas declarações de um homem que com certeza, né, que verdadeiramente o que? Provava deste manancial da vida que é o Senhor. O mesmo Davi, do Salmo 36, é o que escreve também o Salmo 23 sobre este manancial, o Senhor. E assim ele anotou dizendo, verso 1, o Senhor é o meu
pastor, nada me faltará. Davi, sobre o Senhor, sobre o manancial da vida, ele declarou dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi olhava, irmãos, para o Senhor, quando Davi olhava para o manancial da vida, o que ele dizia? Ele afirmava: Ele é meu pastor. Isso com certeza é uma declaração muito simples, mas ao mesmo tempo muito maravilhosa, muito extraordinária. Veja só, nós sabemos que Jesus, quando ele se apresentou aos seus discípulos, né, ele se revelou como pastor. Ele diz assim lá em João capítulo 10, verso 11 e o verso 14: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois ele disse assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que é maravilhoso na declaração de Davi, do Salmo 23, que não é o Senhor que está se revelando a ele, dizendo: eu sou o seu pastor. Não é uma declaração que vem do Senhor dizendo: eu sou o seu pastor. Né? Não é Jesus, não é o Senhor que se apresenta para ele dizendo: eu sou o seu pastor. Não é. É o próprio Davi que está se vendo como sua ovelha e ele, o seu pastor particular. Ele diz: o Senhor é o meu. Ou seja, meu, particular, privado. Aquele, irmão, que me guia, aquele que me guarda, aquele que me conduz, aquele que me ampara, ele é o meu pastor, ele é o pastor da minha vida. Ou seja, ele se vê ligado ao seu pastor, ele se vê ovelha do seu rebanho, ele se vê conduzido pelo Senhor, ele se vê guiado, amparado, cuidado pelo seu pastor. Ele é o meu pastor. É como se Davi dissesse assim, né? Tudo isso ampara, guia, guarda, ele faz comigo, ele é o meu pastor. É linda a declaração de Jesus quando ele diz: eu sou o bom pastor. Mas é mais extraordinária e maravilhosa, pelo menos na minha opinião, a declaração de Davi, porque ele faz desse bom pastor o seu pastor. Jesus é o bom pastor. Mas a grande diferença é quando este bom pastor é o nosso bom pastor. Ele é o meu pastor. Posso te afirmar, irmãos, quem bebe do manancial da vida vê o Senhor como seu pastor. Se vê como ovelha do seu pastoreio. Se vê guiado, amparado, cuidado, né, orientado pelo pastor, pelo bom pastor. Quem bebe do manancial da vida vê a si mesmo como ovelha do Senhor. Esta ótica ela é perfeitamente adequada para aquele que bebe da fonte da vida. E a gente vai ver o porquê. Ela é completamente adequada para esta questão. O Senhor é o manancial da vida. Em ti está o manancial da vida. Agora olha que maravilhoso. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que se vê, irmãos, como uma ovelha, né, do Senhor e ele o seu pastor, irmão, pode dizer, pode declarar, olha o sentimento desse homem. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem declara isso, quem tem esse sentimento, irmãos, é quem bebe do manancial da vida, é quem se vê ligado completamente ao meu pastor, ao manancial, ao Senhor de todas as coisas. Por que ele pode dizer, nada me faltará? Porque ele diz, ele é o meu pastor. Por que ele diz, nada me falta? Porque ele diz, o Senhor é o meu pastor.
Irmãos, com certeza isso está relacionado ao manancial da vida. Quem bebe do manancial da vida pode declarar: nada me faltará. Quem bebe do manancial da vida, quem conhece, prova, experimenta desse manancial, diz: nada me faltará. Agora vamos pensar juntos sobre essa declaração de Davi. Quem está aqui afirmando que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará, foi um homem que foi discriminado pela sua própria família, um homem que injustamente foi caçado como um animal perseguido até a morte. Queriam matar Davi, queriam caçá-lo e matá-lo. Foi um homem que esteve sozinho, que esteve entre ladrões, que esteve entre inimigos, em cavernas, em território inimigo. Foi um homem que padeceu no casamento, que padeceu em relacionamentos e com filhos. O próprio filho se voltou contra o pai, o perseguiu e o queria matar. Lembra disso? Foi um homem que sentiu medo, que sentiu frio, que sentiu fome, um homem que chorou, que jejuou, que gritou, que dançou, que pecou e que confessou. Este homem está dizendo: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pensa e me diga o que significa para um homem como este afirmar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que significa essa declaração para esse homem que chorou, que padeceu, que sentiu fome, que foi perseguido, que caçou, que sofreu tudo isso que a gente falou aqui? O que significa esse nada me faltará? Sabe o que significa? Significa uma fé, uma confiança, uma esperança tão grande no Senhor, neste manancial da vida que nós estamos falando, que não importava o que estivesse passando, irmãos. É isso que significa essa declaração. Não importava o que esse homem estivesse passando, não importava o cenário da sua vida, a circunstância que ele estava vivendo, seja na sua casa, seja com os inimigos, seja com os filhos, seja no casamento, seja onde for, não importava o cenário da sua vida, ainda assim ele declarava: este manancial da vida é meu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda assim, este homem beberia da vida abundante em Deus. Não importa a circunstância, nada me faltará, porque estou diante do manancial da vida. E vou beber da vida que jorra incessantemente na presença de Deus. O que falta, nada falta, significa que no Senhor não há falta. Que no Senhor há realização plena, há plenitude, há abundância de vida, e não importa as circunstâncias. Posso estar passando o que for, ainda assim posso beber da fonte da vida que é o Senhor. É isso que ele está declarando. É isso que nós devemos declarar. É isso que nós devemos entender. Que não importa se estamos passando fome, jejuando, chorando, sentindo medo, padecendo, sendo discriminados, seja o que for. Ainda assim, irmãos, temos acesso. Ainda assim nos foi dado gratuitamente, por meio de Cristo, do sangue do Cordeiro, acesso, sabe ao quê? Ao manancial da vida, que é o Senhor. Não é o que o Senhor pode fazer, não é aquilo que Ele faz e Ele faz, mas é Ele antes de qualquer coisa. Ele é o manancial da vida. Esse homem, quando foi perseguido, esse homem, quando chorou, quando sentiu fome, escreveu essas declarações. Pode ver aí depois, um dia, ler os Salmos e olha os títulos dos Salmos e os momentos que esse homem escreveu. E está assim: Davi na caverna não sei de onde,
Davi na terra dos filisteus, Davi não sei aonde, não sei aonde, Davi, perceba os momentos que esse homem escreveu estas declarações, e não foi o momento que ele estava lá no palácio. Estão entendendo? O Senhor é o meu pastor, e deste pastor, deste manancial, desta fonte, eu posso beber, seja qual for a circunstância, o momento da minha vida. E daquela fonte jorra vida. E por isso eu declaro: nada me faltará. Quem bebe do manancial da vida pode dizer: nada me faltará. Ainda que tivessem problemas, ainda que tivessem adversidade, ainda que as circunstâncias da sua vida fossem totalmente adversas, ainda assim estaria na presença de Deus e ainda assim poderia dizer e proclamar: nada me faltará. E isso é maravilhoso. Isso é lindo, isso é extraordinário. Nada me faltará. Agora não para aí, né? Não para aí. Isso é só o começo. Vê o verso 2 e o verso 3. Alguém lê para mim, por favor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sobre o manancial da vida, Davi também declarou, também assegurava, dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi declarava: o Senhor que é o meu pastor, o Senhor que é o manancial da vida, ele me faz repousar. O Senhor me faz acalmar, sossegar, tranquilizar. Para Davi, no Senhor havia o quê? Repouso, descanso. Ele dizia: ele me faz repousar. Agora olha que lindo. Ele diz assim: repousar em pastos verdejantes. Eu pergunto para você: o que são os pastos verdejantes para uma ovelha? É o lugar que ela mais deseja, é o lugar que ela mais anseia estar. Um pasto verdejante. Repare que esse homem se vê na presença de Deus, sendo conduzido, levado a um lugar de repouso, que para ele é um pasto verdejante. Para uma ovelha, irmãos, um pasto verdejante é praticamente um sonho, é tudo que ela mais quer, tudo que ela mais deseja. É um pasto onde há local e alimento em fartura, um local de bons pastos, de muito sustento. Um pasto verdejante, onde há alimento em fartura, onde ela pode ali comer e se saciar. O Senhor é o meu pastor e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só o Senhor é capaz de nos fazer repousar na sua fartura, na sua abundância, onde há alimento, né, em fartura, onde este alimento nos traz sossego, tranquilidade à alma, ao coração. Irmãos, falamos de manancial da vida. Estamos falando de manancial da vida. Onde essa ovelha pode se alimentar fartamente e descansar. É como se Davi dissesse: no Senhor há alimento em fartura, boa comida, sinto-me satisfeito, e isso me dá descanso. Provar do manancial da vida, com certeza, é ser suprido, alimentado, satisfeito na presença do Senhor, pelo Senhor, e há descanso no Senhor. Irmãos, amém? Glória a Deus. Vocês acreditam nisso? Que no Senhor há repouso, que no Senhor há alimento
farto, abundância, que traz descanso. A palavra do Senhor é alimento e nos traz descanso. E só o Senhor que me faz repousar em pastos verdejantes. Só o Senhor. Para a ovelha, falando de alimento, é o pasto verdejante. Para nós, ovelhas, o pasto verdejante é a palavra. É a palavra. E só o Senhor tem dessa palavra que traz descanso. E só o Senhor que tem desta fonte de vida que jorra e traz sossego, tranquilidade, faz-nos acalmar. E que alimenta, que sacia a nossa vida. Ele está falando de um pasto verdejante porque é um lugar de descanso, que é um lugar onde ele pode comer e se sentir saciado. Nesse mundo não tem esse lugar. Embora você possa ter todas as coisas desse mundo, embora você possa conquistar tudo que esse mundo possa oferecer, ainda assim você sentirá no seu coração a falta do descanso. Muitos, pelo contrário, né? Tem tudo e se sentem atormentados, se sentem vazios, cada vez mais vazios. Quando eu estava lá quando eu morava na Austrália, a Austrália tem um nível altíssimo de suicídio. Só que as pessoas né, tem tudo, tem bons empregos, as pessoas que se suicidam, geralmente o perfil, são pessoas que têm recursos, que têm bens, que têm carros, que têm tudo. E aí uma certa pessoa, eu estava lá e a pessoa falou, mas eu não entendo, por que essas pessoas se suicidam, né? Elas têm tudo, eu falei, talvez por isso, exatamente por isso. Porque tem tudo, quando descobre que tem tudo, descobre que não tem nada. O que acontece? Eu nunca tinha pensado desse jeito. Olha, só conheço um pasto verdejante que traz descanso. E esse é o Senhor, é o manancial da vida. É no Senhor que a gente tem esse lugar. Que o Senhor é o meu pastor e é Ele que me conduz a esse lugar. É o Senhor que me faz repousar em pastos verdejantes. É lindo se ver como ovelha e o Senhor nos levando a um lugar de repouso. É lindo se vendo como ovelha do bom pastor e o Senhor nos conduzindo a um lugar de repouso. E aí ele diz, não só isso, né? Ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Provar do manancial da vida é ser levado para junto, olha essa expressão, das águas de descanso. Aqui a relação com o manancial da vida ela é direta, né? Porque ele fala de estar junto das águas do quê? De descanso. No Senhor nós temos pastos verdejantes e nós temos águas de descanso. Você sabia que uma ovelha se cansa muito facilmente? Porque uma ovelha é um animal que não é, por natureza, atlético. Né? Que a gente vê o cavalo, né? A gente tem vários outros animais, né, que são, por natureza, atléticos, são fortes, são feitos, né, para ter uma resistência, foram criados com resistências altíssimas, mais até que o homem. Né? O camelo, o urso, o leão, são animais completamente atléticos. A ovelha não é. Ela é frágil. Tão frágil que precisa de alguém conduzindo, que precisa de alguém guiando, que precisa de alguém, né, orientando. Além de não ser um animal forte, né, ou fortalecido ou atlético, o que mais que acontece com a ovelha? É um animal, né, que não se destaca pela força física, entretanto, ela carrega sobre si um grande fardo de lã. Ela tem sobre si, né, o tempo todo, ela está carregando aquele monte de lã. Um monte de lã. Irmão, para pensar um pouquinho. Nesse mundo onde o sol é quente, onde esquenta, onde tem um monte de animal, de parasita que se pega e junta tal. Imagine você andando o tempo todo com aquele monte de lã, com aquele monte de lã, com aquele monte de lã, e você não sendo uma pessoa atlética. O que acontece com você? Você vai se desgastar ou não vai? Você vai cansar ou não vai? Hã?
Imagina você uma ovelha cheinha de lã lá, andando para lá, para cá, subindo as colinas, descendo, indo para lá e para cá. Você vai se cansar ou não vai se cansar? Irmãos, a figura da ovelha para nós ela é perfeita. Porque nós somos assim também. Para esse mundo nós não somos muito atléticos. E ainda temos que levar um bando de lã, um montão de lã sobre nós. É ou não é? E um monte de parasitas se pegando em nós, e um monte de coisa grudando, e um monte de buraco que a gente cai, um monte de mato, e a gente tem que ter constantemente esse pastor nos guiando. Este lugar de pastos verdejantes, este lugar junto às águas de descanso, irmãos, é só no Senhor e a gente depende disso o tempo todo. O Senhor é quem nos conduz a este lugar. Este descanso, estas águas verdes, esse espaço verde, essas águas de descanso, a gente só encontra no Senhor, a gente precisa, a gente anseia disso muito. Muito. Podemos dizer que nós somos desesperados por isso. Nós ansiamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. A ovelha necessita completamente do seu pastor, que a guie e a conduza para o repouso e o descanso. No Senhor há águas de descanso. Jesus certa vez declarou, dizendo: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Davi declarou: ele me leva para junto das águas de descanso. Falamos de um manancial da vida, porque ele nos leva para as águas de descanso. E daí ele complementou dizendo também no verso 3: refrigera-me a alma. Aquele que prova do manancial da vida encontra, sabe o que, irmãos? Refrigério, sabe por quê? A alma do homem que é semelhante a uma ovelha, a um lugar extremamente frágil e sensível diante de um mundo agressivo e de muita dor. Só no Senhor há refrigério para a alma. Quantas pessoas nesse mundo, como eu e você, carecem na alma por refrigério, descanso e repouso. Mas para essas pessoas a gente tem que declarar: irmãos, Ele nos conduz para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Este homem se via com o Senhor, e o Senhor o conduzindo ao repouso, ao descanso e ao refrigério da alma. Quem bebe do manancial da vida sabe que é o Senhor que nos conduz para o refrigério da alma. O refrigério da alma não está na realização do trabalho, o refrigério da alma não está na realização dos sonhos, das conquistas materiais desse mundo. Está no manancial da vida, que é o Senhor. Na hora, você fica todo empolgado, né? É legal, né? Mas, tipo, dá uma semana, aquilo já não tem graça nenhuma mais pra você, não é verdade? Eu diria que até antes de uma semana. Quando você vai comprar o carro, aí você descobre que tem IPVA, tem seguro, aí que o cara vai atrasar o carro que não vai te entregar, aí que o carro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Acabou o refrigério da alma. É ou não é? É ou não é? Se você bota o refrigério nessas coisas, irmão, dura horas, minutos. Só sei de uma coisa: como nós precisamos deste toque da graça de Deus que refrigera a alma, né?
Como nós precisamos provar destas águas, irmãos, que trazem refrigério para a alma. Como nós precisamos ser conduzidos para junto, precisamos estar junto das águas de descanso, que a nossa alma precisa ser tocada, refrigerada pela graça e poder do nosso bom pastor, pelo Senhor. Alma que muitas vezes é pisoteada, queimada, ferida diante dos obstáculos da vida. Davi declarava: o Senhor refrigera a minha alma. Esse homem que foi, discriminado, perseguido, padeceu o que padeceu, dizia: o Senhor refrigera a minha alma. Irmãos, estar diante do manancial da vida é saber que é o Senhor que refrigera a nossa alma. É o Senhor. E não é porque vai ter falta de luta ou falta de adversidade na nossa vida. Não vamos ter mais outra. Não, irmãos, é indiferente do que vamos passar. A gente tem que saber que sempre é Ele quem refrigera a nossa alma. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é o manancial da vida. Ele me refaz repousar em pastos verdejantes. Amém? E aí ele continua. Verso 3 e o verso 4, ainda o finalzinho do verso 3, ele diz: guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Aí verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, Davi declarou. E depois ele disse: ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outro aspecto muito importante, fundamental, não dá para dizer nada do que a gente está falando aqui sem desconsiderar esse aspecto daquele que prova do manancial da vida. Este pode dizer: o Senhor guia-me pelas veredas da justiça. Você sabe o que significa uma vereda? Um caminho estreito. Uma vereda é um caminho pequeno, apertado. Davi diz: ele guia-me pelas veredas da justiça. Aqueles que são guiados pelo Senhor, pelo pastor, sabe por onde andam, irmãos? Pelas veredas da justiça, ou seja, pelos caminhos estreitos do Evangelho. Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, isso precisa estar muito claro para a gente. Precisa ser muito claro. Embora falamos do manancial da vida, embora falamos sobre os pastos verdejantes, embora falamos sobre as águas de descanso, deixe-me dizer uma coisa: o caminho que nos leva para a vida, para lá, deixe-me dizer, é uma vereda de justiça, é uma porta estreita, é um caminho apertado. Não dá para falar do manancial da vida sem falar do caminho estreito. O problema de muitos é que eles querem tirar exatamente o caminho estreito. Mas o caminho que nos conduz para a vida, Jesus disse, é uma porta apertada, é um caminho apertado, é uma porta estreita. Davi está dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Olha só que interessante, quando Davi está falando sobre ser guiado pelo Senhor, sobre os caminhos para a vida, ele diz, olha o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, este guiar do Senhor,
este guiar do pastor que nos está conduzindo para um pasto verdejante, que está nos conduzindo para águas de descanso que refrigera a nossa alma. Olha só o que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, isso é muito do Evangelho. Isso é Evangelho. Podemos falar do manancial da vida, podemos falar das águas de descanso, podemos falar dos pastos verdejantes, podemos falar do refrigério da alma, mas também temos que falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa essa declaração de Davi? Eu vou te explicar. Irmãos, quem está disposto a beber o manancial da vida deve também estar disposto a seguir as veredas da justiça. E eu digo para você: ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Aquele que está apto para dizer o Senhor é o meu pastor, deve também estar apto para dizer: Ele me guia, ainda que pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte, sem dúvida, o Espírito Santo está fazendo alusão ao caminho da cruz. O que o Espírito Santo aqui, nas palavras de Davi, está fazendo é referência ao caminho da morte e ressurreição em Cristo Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, em Cristo o homem passa da morte para a vida. Davi declarava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, esse homem declarou: ele me guia pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei. Não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja diante de mim a cruz, ainda que aquele que esteja indo para a vida passe pela morte, ainda assim, irmãos, não temerei, porque Ele está comigo. O interessante na declaração de Davi, de alguém que toma do manancial da vida, que está interessado realmente no manancial da vida, e que está interessado em ser guiado pelo bom pastor, é que este homem pode dizer: ainda que seja preciso andar pelo caminho estreito, ainda que seja preciso passar pela porta, que é Cristo, ainda que seja preciso a morte e a ressurreição, eu não temerei, porque tu estás comigo. Não temerei mal nenhum, mesmo que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu, Senhor, estás comigo. O manancial, o pastor nos conduz o tempo todo, e Ele está presente o tempo todo, Ele está comigo. Davi disse: Ele é o meu pastor, e depois ele disse: Ele está comigo. E aonde que Ele está comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que Ele me guie pelas veredas da justiça. Ainda que seja um caminho apertado e estreito, Ele está comigo. Ele está comigo. Irmãos, o cristão precisa andar por um caminho estreito, mas não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Ele está comigo. Posso afirmar para vocês, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que haja cruz no meio do caminho, nós não estamos sozinhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o manancial da vida me acompanha.
nada me faltará. Ele me fará repousar, Ele me fará descansar, Ele trará refrigério, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. Agora, que fé, né? Que esperança, que confiança em crer que o Senhor está conosco, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Nosso problema, às vezes, é que a nossa fé, ela se resume, ela se limita aos bons momentos com Deus. As boas condições que talvez nós esperamos estar com Deus. Nossa fé, muitas vezes, olha para o Senhor, Ele só enxerga o Senhor conosco, muitas vezes nas horas boas. Agora, maravilhoso ver na declaração desse homem que bebia do manancial da vida, que ele diz: tu estás comigo? Sabe por onde? No vale da sombra da morte. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso no seu coração para o Senhor? Não para mim, não para homens? Tu estás comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Se ainda não, a gente precisa se achegar junto às águas de descanso. A gente precisa ser conduzido pelo pastor. A gente precisa ir tomar do manancial da vida. A gente precisa se achegar ali, a ponto de poder dizer: Ele é o meu pastor, Ele está comigo, Ele me faz repousar, Ele me guia, Ele. Isso é evangelho, né? Isso é evangelho. Isso é muito evangelho. É muito evangelho. É muito. É extraordinário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Andar por vale, andar por sombras, andar pela morte. Ainda que eu ande, tu estás comigo e não temerei mal nenhum. Pô, mas andar por vale? Pô, andar por mal? Andar por sombra? E se junta ainda vale, sombra e morte? Ainda que, irmãos, aquele que pode declarar, ele é o meu pastor, pode dizer também: ainda que seja necessário, ainda que nos importe passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, ainda que não temerei, porque tu estás comigo. Agora olha que interessante, ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe o que é bordão? Bordão é um pau, né? Uma madeira, uma vara, que serve de apoio para quem caminha. É uma muleta. Então, o pau, né, que a pessoa está andando, então ela se apoia, né, vai em alguns lugares, ela vai se apoiando e tal. É um bordão. E cajado, o que que é? É um bordão arqueado do pastor. Ou seja, por que que ele fala bordão e por que que ele fala cajado? Por que que ele não falou simplesmente bordão ou simplesmente cajado? Ele fala bordão e cajado. Davi está dizendo que na mão do seu pastor está aquilo que o sustenta e aquilo também que conduz a ovelha. Aquilo que conduz, que sustenta o próprio pastor, é o mesmo que conduz a ovelha. O bordão e o cajado aqui, na verdade, são uma mesma coisa, só que com diferentes funções. A função é de sustentar o próprio pastor. Não é a ovelha que se utiliza do bordão, é o pastor. E o cajado é o pastor que se utiliza para conduzir a sua ovelha, para cuidar da sua ovelha, para trazer a sua ovelha, para talvez tirar a ovelha dos buracos que ela possa cair. Ou seja, irmãos, que o Espírito Santo aqui está fazendo menção, sabe ao que, irmãos? Ao poder de Deus.
O Espírito Santo, quando fala do bordão e do cajado, que consola, né, está falando do consolo de Deus que vem por meio do Espírito Santo e do poder de Deus. Aquilo que sustenta o pastor é o poder de Deus e é o mesmo que conduz a sua ovelha pelo vale da sombra da morte. Aquele que está sendo conduzido por Deus, pelo pastor, pelo manancial da vida, tem como consolo o poder de Deus, a glória de Deus. Aquilo que sustenta o pastor é o mesmo que conduz a ovelha. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra poder em Atos é dunamis no original, que é a mesma palavra usada para dinamite. É poder sem medida. O Espírito Santo aparece nessa história, irmãos, nos conduzindo com o seu poder, com a glória. O poder de Deus é revelado, é conduzido, e Ele nos traz o consolo. O teu bordão e o teu cajado, o que? Me consola. Seu poder nos acompanha por esta vereda da justiça, nos trazendo o consolo de Deus. Paulo, ao falar aos Coríntios sobre essa questão, ele disse assim, presta atenção nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 10. Você quer me acompanhar? Acompanha. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 10. Primeiro capítulo de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 10. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis, olha só esse texto agora, a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos o quê? A sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Se a gente puder resumir esse texto, a gente está falando que aqui, irmãos, aqueles que caminham, como Davi está falando, ainda aqui pelo vale da sombra da morte, tem também a seu dispor o Deus de toda consolação. E ele diz, da mesma proporção que se manifestam os sofrimentos de Cristo, assim também transborda a consolação por meio de Cristo. E aí ele fala assim, olha só, há tribulações que são acima das nossas forças, a ponto de nós desesperarmos da nossa própria vida.
E ele fala, isso é a sentença de morte. Tivemos em nós a sentença de morte. Para quê? Para não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, está falando no Deus de todo o poder, de toda a glória. Davi diz, o teu bordão, o teu cajado me consola. Ele fala, o teu poder está comigo. Quem bebe do manancial da vida, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que tenhamos em nós a sentença de morte, a ponto de desesperarmos da própria vida, ainda assim há um Deus que ressuscita os mortos. Talvez você possa olhar para a sua vida e falar assim, morreu o sonho, morreu a esperança, morreu a fé, e eu digo para você, é a obra de Deus. Você tem em vós a sentença de morte, para não confiar em você mesmo, mas para você confiar no Deus que ressuscita os mortos, no Deus de toda a consolação. Nós, ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, ainda que venhamos a nos desesperar da própria vida, mas é para que você aprenda a confiar, não em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Se Deus ressuscita mortos, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita planos, Ele ressuscita fé, esperança, projetos, relacionamentos, seja o que for. Porque Ele é dono de todo o poder, de toda a glória. Nós temos que passar pelo vale da sombra da morte para descobrir do poder, do cajado e do bordão que nos consolam, para que haja a transbordante consolação do Senhor derramada, manifesta sobre as nossas vidas. Para que a nossa vida aprenda a descansar, a ser refrigerada, a ser descansada, confiada ao Senhor que ressuscita os mortos. Isso é maravilhoso. Agora olha só, não termina aí, volta lá para o Salmo. Salmo 23, verso 5. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, um outro importante aspecto sobre a experiência de provar do manancial da vida, que precisa ser destacado, está aqui nesta afirmação de Davi. Ele disse: prepara-me uma mesa, aonde, irmãos? Numa chácara linda, maravilhosa, né? Num lugar maravilhoso, numa praia linda. Aonde que ele quer? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Note bem, irmãos. Por que podemos conectar esse texto aqui ao manancial da vida? Por que a gente pode falar desse texto e falar ao mesmo tempo do manancial da vida? Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Note bem, não tem como falarmos da caminhada da vereda da justiça, não tem como falar, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, sem falar ou sem citar os adversários. Não tem como a gente falar, irmãos, nas águas de descanso, nos pastos verdejantes, sem falar no ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Não tem como a gente desassociar e tirar isso da história. Está aqui, foi citado. Os adversários foram citados. Agora, olha só. Os adversários são parte, irmãos, eu diria que inevitável dessa caminhada com Deus, sendo guiados pelas veredas da justiça. Agora, nós, como ovelhas do seu pastoreio, temos muitos adversários. A palavra aqui não é adversário o no singular. São adversários os, plural.
Quando Paulo fala aos Efésios, ele fala sobre principados, potestades, A versão das antigas fala de inimigos. inimigos. Irmão, ovelha que é ovelha, sabe que tem inimigo. Sabe que tem lobo, sabe que tem um monte de bicho aí que quer, ó, só devorar a sua carne macia. Lobo, que tem de lobo aí não é brincadeira. É ou não é? Agora olha que legal, olha que extraordinário. Isso é com certeza uma declaração de alguém que bebe do manancial da vida. Isso certeza. É quem só declara isso quem bebe do manancial da vida. Ele diz: me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Preste atenção, Davi cita os adversários, mas como é que ele fala a respeito dos adversários? Por acaso suas palavras são de um homem assombrado por medo dos seus adversários? Por acaso suas palavras são de alguém oprimido ou em angústia de morte, quando se lembra dos seus adversários? Ai, os adversários! É assim que ele fala dos adversários? Meu Deus, os adversários! Tem misericórdia de Jesus, tem misericórdia de Jesus, tem misericórdia de Jesus. É assim que ele fala dos adversários? Hã? Ah, o sangue de Jesus tem poder. Ah, o sangue de Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. É assim que ele fala dos adversários? Hã? Irmãos, olha como esse homem fala dos seus adversários. Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. É ou não é uma declaração de quem bebe do manancial da vida? Isso, irmãos, é muito de quem bebe do manancial da vida. É muito quem bebe da fonte que jorra na presença do Senhor. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Só quem está familiarizado com a fonte de vida que é o Senhor pode dizer: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Pode dizer isso, olha que maravilhoso, meus irmãos, porque ele diz assim: uma mesa. Depois diz: unges-me com óleo. Depois ele diz: o meu cálice transborda. Do que Davi está falando, irmãos? Ele está falando da capacidade do Senhor, e aí é só no Senhor mesmo, de preparar uma mesa, um banquete, mesmo diante dos nossos adversários. A gente pode ter muitos adversários, a gente pode viver nesse mundo, e o mundo nos odiar, como Jesus disse. O mundo vos odiará. Mas quem bebe do manancial da vida pode falar assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Irmãos, estamos falando de um manancial, de um banquete, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar dos adversários. É isso que Davi está falando. Nós estamos falando em pastos verdejantes, nós estamos falando em águas de descanso, em refrigério da alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que eu esteja na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa. Prepara-me um banquete, irmãos, manancial de vida na presença dos meus adversários. No Senhor, irmãos, se estivermos ali em sua presença, bebendo do manancial da vida, pode ter certeza, mesmo diante dos adversários, o Senhor pode preparar uma mesa onde há unção sobre a nossa cabeça e onde o nosso cálice transborda, ou seja, onde há da riqueza do Senhor, da plenitude do Senhor, da abundância do Senhor, mesmo diante dos nossos adversários. Quem bebe do manancial da vida sabe disso. Quem bebe do manancial sabe disso.
o cálice transborda. Ele está falando da abundância, da fartura, da riqueza que só há no Senhor, na sua presença, nesse manancial da vida. Olha as palavras que Davi usa para falar, para se remeter ao Senhor. Manancial, mesa, cálice, transborda, descanso, refrigério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse texto, irmãos, faz menção às insondáveis riquezas de Cristo. E digo insondáveis riquezas de Cristo, não de outros lugares. Falo das insondáveis riquezas do manancial da vida que está em ti, ó Senhor, e não em outros lugares. Falo de uma mesa que Ele prepara na presença dos nossos adversários. Só Ele para preparar essa mesa na presença dos nossos adversários. Falamos de adversários, mas falamos de um cálice que transborda. Falamos de uma cabeça ungida pelo Senhor, do óleo, da presença do Espírito Santo, da unção, da glória sendo derramada sobre as nossas vidas, na presença de Deus, no manancial da vida. Isso é ou não é extraordinário? Isso é ou não é manancial da vida? Com certeza, isso é manancial da vida. Isso é conhecer o manancial da vida. Isso é experimentar, provar, beber o manancial da vida. O texto aqui não fala de super-heróis, mas fala de um super-Deus. O texto aqui não fala de ninguém aqui super nada. Muito pelo contrário, fala de ovelhas. Mas que o seu pastor é capaz de fazer tudo isso. Ele é o bom pastor. Para finalizar, verso 6. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero terminar esse assunto com o que para mim é o brado daquele que experimenta do manancial da vida. É o brado daquele que conhece a fonte que jorra na presença do Senhor. Daquele que se vê como ovelha e ele o seu pastor. A palavra diz assim, Davi declara dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente olha lá o trono da graça em Hebreus, a gente fala para se achegar ao trono da graça para achar socorro e misericórdia em ocasião oportuna. Davi, ele vai mais fundo. Ele diz: bondade e misericórdia me segue. E ele diz: certamente. Davi tinha uma certeza, irmãos. Davi tinha uma convicção. Aquele que bebe do manancial da vida tem uma certeza, tem uma convicção. E essa certeza é: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe quando? Todos os sábados, todos os domingos, o dia do Senhor. Então, todos os dias da minha vida, ele diz. Quando Davi se vê na presença do seu pastor, quando Davi se vê na presença do manancial da vida, ele fala assim: aqui eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, misericórdia
me seguem, eu tenho certeza, todos os dias da minha vida, hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois, todos os dias da minha vida. Quem bebe do manancial da vida, é manancial, é todos os dias da vida. Bondade e misericórdia, irmãos, todos os dias da minha vida. Você vê que ele liga isso à vida dele, como ele liga ao seu pastor à vida dele. Ele é meu pastor, ele está comigo e me seguirão todos os dias da minha vida. Porque ele sabe, né, que a bondade e a misericórdia ele encontra nele. E ele é o costume de vida. Isso é ou não é uma declaração de quem bebe do manancial da vida? Glória a Deus, irmãos, que maravilhoso é o testemunho de um homem que conhece o manancial da vida. Que extraordinária é que diferença faz na vida de um homem, na presença de Deus no manancial da vida. Que diferença faz no testemunho de um homem no manancial da vida? Que diferença faz? Quão diferente é o testemunho de um homem que declara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. E por último ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por último, eu termino dizendo, aquele que prova do manancial da vida, aquele que se vê como ovelha do bom pastor, ele diz, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse texto tem duas coisas extraordinárias. Uma é o anseio que aquele que bebe do manancial da vida tem em ter a presença do Senhor para todos sempre. Ele diz, habitarei na casa do Senhor, onde há a sua presença, onde jorra desse manancial. Sabe quando, irmãos? Para sempre. Ele anseia pela presença do Senhor, pelo manancial da vida, para sempre. No coração desse homem, um anseio pela presença do Senhor para sempre. O segundo aspecto é que ele diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O verbo aqui está colocado aí no futuro. Esse tempo, né, falar habitarei no futuro está relacionado à expectativa, à esperança da vida eterna, da glória eterna, da presença do estar com o Senhor eternamente no reino de Deus, sempre, para todos sempre. Ele se vê habitando na casa do Senhor para sempre. Esta ovelha se vê na presença do bom pastor, junto com o seu pastor, na casa do seu pastor, para todo o sempre. Quem bebe do manancial da vida tem a expectativa da vida eterna, da glória de Deus. Irmãos, evangelho sem vida eterna não é evangelho também. Como evangelho sem caminho estreito não é evangelho. Sem as veredas da justiça não é evangelho. Um salmo, uma declaração que fala do manancial da vida, fala, na verdade, todos os aspectos do evangelho, de uma vida de Deus com Deus, na presença de Deus. Quem bebe deste manancial anseia pela presença do Senhor para todos sempre. A pergunta que eu tenho para você é, você bebe desse manancial? E a pergunta que eu tenho é, você anseia pela presença do Senhor? Em habitar na casa do Senhor para todos sempre? Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, que nos enriquece, que ilumina, que nos consola, que é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos fortalecer, para nos redimir de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja também a nossa declaração. O Senhor é o nosso pastor. Que essa seja a declaração particular de cada um aqui, ou daquele que nos ouve pela internet. O Senhor é o meu pastor. Tu estás comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por este testemunho maravilhoso, por esta fonte inesgotável de vida que é o Senhor. Senhor, que os nossos olhos se apeguem a Ti e a Tua palavra, Senhor, para andar nesta terra contigo, ainda que pelo vale da sombra da morte, ainda que pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome, Senhor, por amor e pelo santificar ao Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor se agrade das Tuas ovelhas, do Teu pastoreio. Senhor, somos ovelhas do Teu pastoreio. Declaramos isso, o Senhor é o nosso pastor. Senhor, que o Teu bordão, que o Teu cajado, que o Teu poder, que a Tua glória nos console, Senhor. Que haja consolação do Senhor abundante. Senhor, que diante dos nossos adversários, o Senhor, haja uma mesa preparada, onde haja o óleo do Senhor sobre a nossa cabeça, o poder, a unção do Senhor sobre a nossa cabeça e o nosso cálice, o nosso coração, a nossa vida, a Tua plenitude venha a transbordar. Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, por essa experiência única e exclusiva do Teu Evangelho, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, por esta bendita palavra, Senhor. Que ela encontre, Senhor, um lugar no nosso coração, que ela seja guardada, preservada do inimigo que rouba a semente, do mundo que sufoca a semente, Senhor, no nosso coração, para que ela dê fruto, Senhor, para que ela permaneça para o louvor do Teu nome, para engrandecer do Teu nome. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles aqui, Pai, nessa noite que estão sedentos do Teu descanso, do Teu refrigério na alma. Senhor, aqueles que nos ouvem pela internet, que precisam do toque da Tua graça, que precisam do Teu guiar pela vereda. É o Senhor quem conduz às águas de descanso, é o Senhor quem conduz aos pastos verdejantes, é o Senhor quem nos conduz pelo vale da sombra da morte. Senhor, guia-nos, ó Pai, constantemente, a ponto de olharmos para a nossa própria vida e podermos dizer: bondade e misericórdia certamente, com certeza, nos seguirão todos os dias da nossa vida, para o louvor do Teu nome que nós oramos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu sangue, pelo Teu poder, pelo Teu nome, nós oramos e declaramos esta verdade, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra que falou ao meu coração essa semana toda, que tem falado com o meu coração agora, que enriquece a minha vida, que me dá esperança, que me dá força, que me dá alegria. Obrigado, Pai, pela verdade do Evangelho. Obrigado por conhecer a Tua luz. Na Tua luz vemos a luz. Obrigado pela verdade, Senhor. Obrigado pela grandiosidade que é conhecer o Senhor. Obrigado pela experiência, pela riqueza. Obrigado porque o Senhor me enriqueceu pelo conhecimento da verdade, em conhecer ao Senhor. Obrigado porque conhecer o Senhor é maravilhoso, é um manancial de vida. Nós Te louvamos, ó Pai, pela vida que encontramos no Senhor, que encontramos na Tua verdade, para o descanso, para o refrigério. Obrigado pelas inúmeras vezes, ó Pai, que o Senhor trouxe consolo à minha vida, que o Senhor trouxe refrigério à minha alma. Obrigado, e eu reconheço esta obra diante do Senhor, esta graça concedida por meio do Teu Filho, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado pela vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.